Fazer ou não fazer uma coleção de filmes em mídia física? O que faz um filme envelhecer mal? E será que uma indicação ao Oscar para Ainda Estou Aqui poderia fazer os brasileiros se apaixonarem de novo pelo próprio cinema? Essas são algumas das dúvidas que vocês me mandaram e que eu vou responder nesse vídeo novo de perguntas e respostas. Então, vamos lá! O Marcelo Esquecido pergunta: gostaria de saber qual foi o primeiro diretor ou diretora que fez você querer assistir todas as suas obras lançadas desde o início da sua carreira? Olha, para surpresa de ninguém, eu acho, foi Hayao Miyazaki. Quando eu era criança eu vi A Viagem de Chihiro no cinema e eu fiquei encantado, e depois veio O Castelo Animado, que eu gostei também demais, só que durante muito tempo eu ficava meio que só repetindo esses filmes, até que lá no final da adolescência eu pensei, não, peraí, esse cara fez muitos outros filmes, né, então eu tenho que começar a ver todos eles, e eu decidi então fazer essa maratona desde o primeiro longa-metragem do Miyazaki até o mais recente na época. E aí nessa eu acabei revendo alguns filmes mais do que outros, mas o Miyazaki é o único diretor até hoje que eu já vi a filmografia completa 2 vezes. E isso inclui O Menino e a Garça, que eu vi 2 vezes no cinema. Tendo dito isso, tem muita coisa do Miyazaki que eu ainda não assisti, que são as obras que ele fez na televisão antes dele começar a fazer longas metragens. Por exemplo, o trabalho dele na série animada de Lupin III. Mas eu ainda pretendo chegar nesses aí também. Dani APC: o que te faz desistir de continuar um filme ou série? Teria alguma cena ou elemento específico que te faz pensar, não aguento mais ver isso, vou parar por aqui? Bom, com filmes isso nunca acontece, porque eu me recuso a abandonar filmes no meio. Pra mim, eu realmente faço questão de ver até o final, por mais que eu esteja detestando a experiência, porque aí, no final, eu vou poder dar uma opinião muito bem embasada com tudo que tem na obra. Eu sinto que se eu abandonasse o filme no meio e depois fosse falar mal dele, eu não sinto que ia ser justo com a obra fazer isso sem ter realmente dado uma chance pra ela me conquistar ou talvez mudar minha opinião até o final. Agora, com seriados não é bem assim, eu já não tenho esse mesmo nível de exigência. Tem seriados que eu realmente abandono, o que é raro de acontecer, mas de vez em quando acontece. E quando eu abandono um seriado, não é porque teve um elemento específico ou um tipo de cena que, nossa, não quero ver isso, e aí eu impulsivamente abandono. Isso não acontece. Quando eu abandono um seriado é só porque eu não tô mais sentindo empolgação pra voltar pra aquela história. É quando eu penso, ok, a gente vai assistir agora tal seriado, e aí eu fico pensando, pô, mas sério, é isso aí que a gente vai ver? Não podia assistir alguma outra coisa? E quando eu me pego pensando nisso, aí é que eu vejo, talvez não vale a pena eu continuar. Então, é isso. Até porque muitos seriados que são mais longos, você se compromete a ver aquilo até o fim, é um comprometimento também com uma quantidade de tempo, uma carga horária muito grande, né? Então, se eu tô vendo aquele seriado, mas eu não pretendo falar daquilo no meu trabalho, e eu sinto que eu não faço questão de ver até o final, aí eu abandono. De novo, isso é raro de acontecer. Por exemplo, a última vez que isso aconteceu foi com as temporadas mais atuais de Arrested Development. Eu adoro as primeiras 3 temporadas clássicas desse seriado, mas eu tentei ver as temporadas mais recentes, nas suas versões remixadas mesmo, eu não tava curtindo, então eu só larguei. I wanna be part of the problem, Michael. Bismarck Lennon pergunta: Max, quais são as suas sitcoms favoritas? Tem alguma recente pra você indicar? Eu vou confessar que não, eu não consigo recomendar nenhuma sitcom recente, porque eu tô muito desligado com esse gênero específico de seriado. Faz muito tempo que eu não acompanho uma sitcom. E isso é um pouco estranho pra mim de perceber, porque ao longo da minha vida eu sempre tinha alguma sitcom, assim, pronto pra ver na mão, sabe? Eu sempre tava acompanhando alguma, mas já faz algum tempo que eu não vejo mais nenhuma. Tendo dito isso, eu tenho sim uma sitcom favorita, que é Scrubs. Uma que eu não vejo tanta gente comentar assim hoje em comparação com outras que são muito populares, tipo Friends, How I Met Your Mother, The Office. E se eu considero Scrubs a minha sitcom favorita, talvez seja porque é um programa que equilibra muito bem 2 coisas que me pegam muito forte. Por um lado tem o humor meio absurdista, né? Especialmente quando a gente tem os devaneios do JD e tudo mais. Só que mesmo no que é a realidade concreta dos personagens, ainda acontece muita coisa exagerada, e eu gosto bastante disso. E do outro lado, para equilibrar a balança, você tem um seriado que traz momentos muito emocionantes, reflexões de vida que realmente me impactaram muito quando eu tava vendo esse seriado durante a adolescência. Sim, hoje em dia, aqueles finais de cada capítulo com as reflexões com a narração do JD, pode até parecer um pouco piegas, talvez, para os padrões de hoje em dia, mas pra mim isso foi algo que realmente me influenciou muito quando eu tava crescendo, com as perguntas, as reflexões sobre a vida que esse programa trazia com cada episódio. Eu realmente sinto que aquilo me
que aquilo moldou o meu jeito de começar a ver a vida de outras perspectivas quando eu estava amadurecendo na adolescência. E são reflexões que não são só focadas em questão de romance, né? São reflexões sobre vários aspectos da vida, sobre luto, sobre família, sobre envelhecimento, saúde, amizade. Então eu acabo realmente tendo memórias muito carinhosas e muito calorosas com as histórias que eram contadas em Scrubs. E aí você junta isso com aquele humor absurdista que realmente me fazia rir muito, então acaba sendo, no meu coração pelo menos, a sitcom que mais me conquistou na vida. E mesmo assim eu tenho sido muito relapso com o criador de Scrubs, o Bill Lawrence, porque ele lançou diferentes produções ao longo dos últimos anos, tudo com a Apple TV Plus, e eu não tô vendo essas coisas. Por exemplo, o Ted Lasso, que é uma das criações que ele ajudou a criar, eu só vi a primeira temporada, e eu tava achando legal, eu tenho que continuar, mas, né? Já tem a segunda e a terceira pra eu ver e ainda não continuei. Outra série que ele criou com a Apple TV Plus é o Falando a Real, que tem o Harrison Ford e o Jason Segel, que são dois atores que eu gosto bastante. É uma série que tem cara de que vai ser algo que eu vou gostar e ainda assim não vi um episódio sequer. E tem a mais recente do Bill Lawrence, que é o Bad Monkey, com o Vince Vaughn, que eu já ouvi bons elogios também e não vi um episódio sequer até hoje. Mas eu ainda vou sim conferir essas obras porque foram criadas pelo cara que inventou a minha sitcom favorita, então vai acontecer. O Diego pergunta: Max, quando um filme envelhece mal é porque ele foi fruto da sua época? Então, se um filme parece que envelheceu mal é porque ele foi fruto da sua época, sim, mas todo filme é fruto da sua época. Todo filme vai refletir de alguma forma qual era a realidade que existia em volta dele quando ele foi criado. Então, quando um filme parece que envelheceu mal, é só porque às vezes ele pode trazer ideias ou mensagens que a gente hoje considera ultrapassadas e que hoje a gente é mais evoluído, então aquilo ficou antiquado, envelheceu mal, enquanto outros filmes parecem atemporais porque as mensagens e as ideias que ele traz ainda fazem sentido pra gente hoje. E sim, isso acontece, mas tem alguns poréns. Primeiro, não existe isso, na minha opinião, de filme atemporal de verdade. Você tem filmes que parecem, sim, muito atuais, mas atemporal ele não é. Ele sempre vai refletir de alguma forma a realidade que existia antes. E filmes que vão ser produzidos hoje, daqui a 10 anos, quando forem revisitados, correm o mesmíssimo risco de também parecerem antiquados ou que envelheceram mal, ou alguns vão poder parecer muito atuais. Então isso é o processo natural da nossa forma de relembrar os filmes. O tempo muda, as nossas mentalidades, os nossos valores mudam também, e isso vai fazer a gente chegar aos filmes do passado com outros olhares. O que não dá para acontecer é achar que o nosso momento atual é o fim da evolução e que alguns ideais que a gente defende hoje como corretos só existem hoje em dia. Eu digo isso porque às vezes a gente vê falando assim, não dá pra criticar aquele filme ali feito nos anos 40 de ser racista, porque isso não era um problema naquela época. Lógico que era. Racismo não foi inventado agora, no século XXI. Então também a gente não pode usar essa ideia do um filme envelheceu mal, achando que só hoje esses problemas que a gente enxerga existem. A gente, na verdade, tem que lembrar que muitos desses problemas e de valores que a gente considera antiquados hoje já eram criticados e considerados antiquados quando esses filmes foram feitos também. E também tem a questão de como a gente enxerga o presente hoje, né? A gente hoje se enxerga como evoluídos e melhores, com certeza, mas vai saber quais são os valores que a gente tem hoje que vão ser contestados daqui a 10 anos e vão fazer filmes que hoje parecem ser evoluídos, não parecerem antiquados e envelheceram mal daqui a 10 anos. Esse é um processo constante, então a gente vai sempre ter aqueles filmes que vão parecer que envelheceram mal. Então essa ideia do envelhecer mal pode sim levantar debates e críticas muito interessantes, mas a gente também não pode achar que isso tudo é muito simples, dizendo que antes era de um jeito único e não que a realidade do passado também não era repleta de ideias complexas que coexistiam e que hoje é o momento ideal, como se hoje em dia não tivesse também os seus lados complexos e questionáveis que acontecem hoje em dia também. E que bom, né? A graça é a gente continuar avançando e ficar reavaliando, revisitando os filmes do passado para ver se as nossas perspectivas sobre eles não mudaram. Isso é muito empolgante e importante para a história do cinema. Ricardo, existe algum filme brasileiro de fantasia? Na literatura tem vários títulos brasileiros sobre o gênero e em novelas e séries, mas filme eu não lembro. Sim, tem muitos filmes brasileiros de fantasia. Talvez você não consiga pensar em algum exemplo porque, quem sabe, você está com uma definição muito específica, uma imagem muito específica na sua cabeça do que é o gênero da fantasia. Mas terror, muitas vezes, traz elementos de fantasia,
ficção científica traz elementos de fantasia. Então a gente consegue encontrar vários exemplos, desde filmes de terror como os do Zé do Caixão, que trazem elementos sobrenaturais, ou então um filme mais recente como As Boas Maneiras, que incorpora elementos do folclore brasileiro. Já outros filmes vão para um lado um pouco mais surrealista e atrelam com ideais de análise psicológica, por exemplo. Então um filme como Filme Demência, ou então a obra do Walter Hugo Couri. E se você quer ver mais filmes brasileiros de fantasia, eu tenho uma indicação muito boa, que é a lista que a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, fez dos 100 melhores filmes brasileiros de fantasia de todos os tempos. É uma lista muito variada que vai mostrar produções de várias épocas, de diferentes subgêneros do cinema fantástico e que vai te mostrar como isso é forte e rico na história da nossa filmografia. Eu recomendo demais conferir essa lista, eu tô deixando o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Gabriel Ritter. Max, você acha que as prováveis indicações de Ainda Estou Aqui nesse Oscar podem resultar em um aumento do interesse em outras obras do cinema brasileiro? Talvez. Poder pode, mas esse filme em si e alguma indicação ao Oscar não é o bastante para simplesmente fazer os brasileiros voltarem a amar o cinema brasileiro. O filme está fazendo um sucesso estrondoso e isso é muito bom de ver, até porque eu achei Ainda Estou Aqui um excelente filme, é muito merecida toda essa atenção e todos os elogios que o filme tem recebido. E nessa tem surgido também vários burburinhos sobre a possibilidade de, quem sabe, Ainda Estou Aqui ser indicado a uma ou mais categorias no Oscar. E isso obviamente deixa o pessoal bastante empolgado. Mas eu acho que se o filme for indicado a um ou mais Oscars, eu não sei se isso vai fazer mais gente ficar olhando, legal, o que mais o Brasil tá fazendo agora de interessante? Não, eu acho que o efeito vai ser aumentar ainda mais o foco neste único filme. Acho que vai fazer muito mais o pessoal se focar em Ainda Estou Aqui e se focar nessa torcida por um Oscar. Só que é inegável que a gente tá vivendo agora um momento muito gostoso e raro de ter um sentimento muito amplo de orgulho do nosso cinema que está sendo causado por Ainda Estou Aqui. E isso é um campo propício para que, por exemplo, críticos de cinema, criadores de conteúdo sobre cinema, possam aproveitar essa empolgação, esse entusiasmo e direcionar o olhar do pessoal. Legal, sim, Ainda Estou Aqui é muito bom, tá empolgado, né, com o cinema brasileiro? Mas olha só, também tem esse outro filme aqui que estreou, hein? Por exemplo, Malu. Eu falei de Malu no meu Instagram esses dias. É um outro filme que também fala sobre consequências da ditadura militar, só que com uma abordagem completamente diferente do que a gente vê em Ainda Estou Aqui. Então, se o pessoal gostou bastante de Ainda Estou Aqui, esse é um bom momento para também direcionar atenção para outro filme que pode interessar essa galera, como Malu, que é um filme incrível também. E não precisa ser só com filmes parecidos com Ainda Estou Aqui. Outro que estreou recentemente e que eu acho que merece atenção também é Retrato de um Certo Oriente, do Marcelo Gomes. E aquele negócio, se Ainda Estou Aqui acabar sendo indicado ao Oscar e, não sei, até se vencer, legal, torcida, entusiasmo, orgulho do nosso cinema, mas tem chances de, quando passar essa temporada de Oscar, isso sumir e não ter mais esse sentimento tão forte de interesse pelo nosso cinema se sustentando para além disso. Então, se a gente quer que essa empolgação, esse entusiasmo com o nosso cinema se mantenha para além de Ainda Estou Aqui, muitas outras coisas têm que ser levadas em consideração. Não tem um filme só que vai ser o grande salvador da paixão dos brasileiros pelo cinema brasileiro. É preciso fazer todo um trabalho de construção de cultura de ir ao cinema ver o cinema brasileiro. E isso envolve outras camadas. É que nem diz o Thiago Guimarães, do canal Hora Thiago, que é excelente, adoro o trabalho dele, e nesse vídeo ele fala algo que eu também estava pensando em relação a isso. Que a salvação do cinema brasileiro não vem de um filme só, que tem toda essa capacidade de concorrer a um Oscar e fazer propaganda e marketing e tal, e que tem um cineasta bilionário dirigindo o seu filme. Na verdade, é muito mais amplo do que isso. Você tem que ter, por exemplo, incentivo governamental às produções nacionais, você tem que ter um trabalho para melhorar as condições dos profissionais do audiovisual em termos de regulamentação da carreira e de como grandes empresas de streaming regularizam seu trabalho e como contratam seus profissionais. Tem questão de cota de tela para filme nacional. Então, são várias coisas mais estruturais e de política cultural que podem ser usadas para incentivar uma cultura maior do público ir ao cinema e ver os filmes brasileiros e valorizar as produções nacionais. E aí nisso, junto com o papel do governo, com a regularização do mercado, você também tem realmente o entusiasmo do boca a boca,
O trabalho da mídia, dos criadores de conteúdo, dos críticos de cinema, tudo isso tem que trabalhar de forma conjunta para criar esse ambiente que incentiva essa paixão pelo cinema brasileiro. E eu digo isso como alguém que sente que ainda precisa melhorar muito o próprio trabalho sobre cobertura de cinema brasileiro e eu quero melhorar isso também. Isso aqui também não deixa de ser um jeito de refletir sobre como eu lido com esse tema. Mas que é legal sim ver Ainda Estou Aqui trazendo esse sentimento tão amplo de orgulho do nosso cinema, isso é muito legal de viver sim, com certeza. Mas o filme sozinho não vai conseguir ser o grande salvador do cinema brasileiro. Precisa de muitas outras coisas. Então ele pode ser uma faísca, mas para a gente manter a chama acesa, tem que ter muito mais por trás disso. Danilo Vanderlei. Max, o que você normalmente assiste no YouTube que não seja relacionado a séries ou filmes? Tem dois temas principais. O primeiro deles é videogame, que é um dos meus hobbies favoritos para fora dos filmes e das séries. Então eu gosto de ver as críticas de alguns dos principais lançamentos para eu saber o que vale a pena prestar atenção hoje em dia. Eu gosto de ver listas para construir mais repertório, conhecer às vezes algum jogo mais antigo que eu ainda não experimentei, vídeos e ensaios sobre videogames para aprender, por exemplo, questões de como os videogames são feitos, ideias de mecânicas, de design de jogo, aprender mais sobre essa parte criativa por trás da criação dos jogos de videogame. E o segundo tema é tecnologia, então eu gosto muito de ver vídeos sobre os novos smartphones, tablets, relógios inteligentes, os novos notebooks também. E aí quando você junta o mundo do videogame e da tecnologia, você pode encontrar um nicho muito específico que eu tenho acompanhado ao longo desse ano, que é o dos consoles portáteis para jogar jogos retrô. Tem todo um mundo, um mercado e um fandom, assim digamos, se criando em torno desses aparelhos, porque parece que a cada 2 semanas tem um novo modelo saindo de um monte de marcas diferentes, e eu acho fascinante ver quais são os diferentes formatos, como cada um desses aparelhos pode servir para algum tipo específico de jogo, ver qual pode ser melhor para um propósito, qual funciona para uma proposta mais, sei lá, às vezes de ficar em casa, no seu sofá, outro qual é o que funciona para você levar assim no dia a dia. Eu acho isso tudo fascinante. E sim, nessa eu acabei comprando um desses aparelhos para mim, eu peguei esse aqui, é o Anbernic RG35XX-H. Isso aqui para emular jogos antigos, tipo Super Nintendo, Game Boy Advance, tem sido muito divertido. E se no fim das contas eu consumo muito conteúdo de YouTube sobre videogames e tecnologia, também é porque, além do meu interesse nesses temas, é porque essas são coisas que estão distantes o suficiente dos filmes e das séries para eu sentir que tô desligando a minha cabeça do trabalho. É um jeito de me lembrar que eu tenho outros interesses e que tá tudo bem eu só ficar nesses campos como fã e sem ter que transformar aquilo em conteúdo também. Essa pessoa que não colocou o próprio nome perguntou assim: e mídia física, você ainda compra ou ainda tem algumas? Eu não sou uma pessoa que faz muita coleção de mídia física, pra ser sincero, especialmente em relação a filmes. Eu não tenho coleção de filmes em mídia física. Esse é um debate interno que eu sempre tenho, porque, querendo ou não, tem um lado meu que tem essa visão romantizada sobre você ter uma estante cheia de filmes e aí chegar no final de um dia, ficar na frente da estante, passar a mão assim, ficar olhando, qual filme eu vou ver hoje? Você puxar a caixinha, abrir, colocar o disco pra ver. Isso tudo eu acho, quando eu crio essa cena na minha cabeça, eu acho lindo. Sem contar como os DVDs e Blu-rays muitas vezes têm conteúdos extras de making-off ou especiais que não são tão fáceis de acessar por outras vias. E tem um apelo nostálgico também, afinal de contas, parte da minha paixão por cinema foi criada não só indo à sala de cinema, mas comprando e alugando VHS, DVDs, Blu-rays. Só que, hoje em dia, eu não consigo me ver tendo esse hábito de comprar filmes em mídia física criando uma coleção. Primeiro que eu me conheço, se eu entrasse nesse mundo eu provavelmente ia ficar muito empolgado, poderia ficar um pouco descontrolado e gastar muito dinheiro com isso. Segundo que tem questões práticas, do tipo, em breve eu vou me mudar de casa aqui na minha cidade e provavelmente vou mudar de casa mais algumas vezes ao longo dos próximos anos, nas próximas décadas, e aí eu fico pensando, mudar de casa assim com uma coleção gigante de filmes é complicado, hein? Eu posso acabar perdendo coisa na mudança, pode fazer tudo ficar mais difícil, e aí eu fico pensando, não sei se eu quero fazer isso não. Outra questão é o meu medo da minha coleção ficar obsoleta, por exemplo, porque a tecnologia do home video evolui muito, não é que nem, sei lá, livro, você comprou um livro hoje, daqui a 30 anos, vai continuar sendo o livro, não vai ter uma versão tecnológica aprimorada do livro.
como é com a mídia física de filmes. Você tinha os VHS, e aí depois veio o DVD, que tinha uma qualidade de imagem muito melhor. E aí depois veio o Blu-ray, que é ainda melhor. E depois veio o Blu-ray 4K, que é ainda melhor. Então eu fico pensando, pô, eu quero mesmo fazer uma coleção de filmes em Blu-ray para daqui a 10, 15, 20 anos existir o Blu-ray 8K, e aí eu vou olhar para minha coleção e pensar, ok, ela ficou defasada, agora eu não tenho mais esses filmes na sua melhor versão possível, porque tem essas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo e comprar tudo de novo nas versões 8K? Aí eu fico pensando, sério? Vou fazer isso mesmo? E além disso tudo, eu questiono também se eu realmente ia curtir a minha coleção de filmes. Eu acho que eu teria a tendência, na verdade, a me focar muito mais no vício de colecionar do que, de fato, ver todos esses filmes. Eu acho que eu ia acabar vendo esses filmes talvez num ritmo muito mais devagar do que o ritmo que eu compraria esses filmes, e aí eu fico apreensivo com a ideia de criar uma coleção que vai só ficar acumulando poeira. Então são todos esses fatores que sempre me fazem desistir da ideia de ter uma coleção em mídia física de filmes, especificamente. Mas eu também não descarto essa possibilidade. Vai que algum dia eu realmente, quer saber, vou fazer uma coleção e é isso? Pode ser, mas por enquanto não acho que é a minha praia. Daniel Filho. Olá, Max. Sempre fui amante do cinema e na juventude também fazia parte desse prazer acompanhar as novidades, bastidores, entrevistas, história dos clássicos pelas revistas especializadas como a 7. Você chegou a ter ou ler essas revistas? Acha que ainda teria um público relevante para esse tipo de mídia ou o streaming e o YouTube enterraram de vez os periódicos impressos? Eu não cresci lendo essas revistas especializadas sobre cinema. Eu cresci lendo muito mais revistas, por exemplo, sobre videogame, mas cinema não. E de fato, hoje em dia, internet, redes sociais e YouTube acabaram suplantando bastante, né, a forma como o grande público consome conteúdo sobre cinema. Mas eu ainda acho que revistas especializadas assim têm o seu espaço e precisam ser valorizadas ainda. Porque normalmente a revista tem a tradição de ser o lugar de um jornalismo um pouco mais aprofundado, com matérias mais longas, entrevistas mais aprofundadas, críticas extensas. Então, eu acho que esse aprofundamento da revista é valiosíssimo de ser mantido. A questão é que hoje em dia essas revistas não são mais de grande apelo para o grande público. Eu acho que viraram algo mais de nicho mesmo. Eu mesmo, durante boa parte da minha faculdade de jornalismo, sonhava em ser repórter especificamente de revistas impressas sobre cultura pop, como a Rolling Stone Brasil. Então eu com certeza tenho um carinho muito grande e valorizo a ideia da revista de cinema especializada até hoje. Eu inclusive recentemente tive a honra de colaborar com uma dessas revistas, eu acabei de mencionar ela, a Rolling Stone Brasil, porque eles acabaram de lançar uma edição especial de cinema. E nela eles trazem uma lista dos 50 melhores filmes brasileiros de todos os tempos e os 50 melhores filmes internacionais de todos os tempos. E essas listas foram criadas a partir da votação de 10 críticos de cinema que a Rolling Stone Brasil selecionou, e eu sou um deles. Bem aqui no final da lista dos filmes internacionais você vai ver o meu nome, Max Valarezo, jornalista, apresentador do canal Entre Planos. Então eu tô me sentindo muito realizado nesse exato momento, porque meu nome apareceu na Rolling Stone Brasil, contribuindo para uma lista de melhores filmes de todos os tempos. Então, ó, fiquem atentos, acho que já tá nas bancas, inclusive, vão atrás porque ficou muito, muito boa essa edição. O Bar do Bardo pergunta: na sua opinião, quais filmes são os melhores exemplos de poesia visual? Quando eu escuto essa expressão poesia visual, a primeira coisa que me vem à mente são os filmes do Yasujiro Ozu, um dos mestres do cinema japonês. Não só porque as histórias e os diálogos dos filmes dele são poéticos, mas porque o jeito, o estilo visual que é muito minimalista do Ozu é deslumbrante. E é algo que me remete à tradição da poesia japonesa do haiku. São poemas de 3 versos somente e que usam uma estrutura muito limitada para evocar muita beleza nas imagens que descreve e nas escolhas das palavras. É usar o pouco para criar muito. E eu sinto isso muito nos filmes do Ozu. Ele tem um estilo muito limitado, muito contido, entre aspas, muito minimalista, como eu disse, mas através disso ele consegue expressar uma poesia, uma beleza enorme. Então para mim é impossível não lembrar do Ozu quando eu escuto poesia visual. Felipe Schettini pergunta: Max, qual a sua primeira crush em personagem do cinema? Dá um pouco de vergonha de admitir, mas foi a Lola de Space Jam. Mas hoje em dia eu entendo que também teve um motivo para isso. O que acontece? O jeito como animaram, fizeram o desenho da Lola nesse filme, realmente foi de uma forma bem
quente, digamos assim. E com o passar do tempo isso foi questionado e criticado, tanto que se você vê as produções dos últimos anos em que aparece a Lola, ela não tem mais esse traço tão sexualizado. Mas eu tenho outra resposta para não ficar só em personagem animado. Tem outra que foi um grande crush para mim quando eu era adolescente, que foi a Jennifer Connelly em Labirinto. Eu tava no comecinho da adolescência quando eu vi esse filme pela primeira vez e eu lembro que eu fiquei assim, de queixo caído, babando, admirando a Jennifer Connelly o tempo inteiro em Labirinto. Ela tava maravilhosa e ela parecia ser só um pouco mais velha do que eu, então eu já ficava assim, ai meu Deus, ela podia ser minha namorada. E é uma atriz que continua linda até hoje. Felipe Costa. Você acha que um filme original deve ser levado em conta ao analisar a sua sequência? E nessa mesma linha, acha que uma sequência pode melhorar o filme original? Com certeza, o filme original precisa ser levado em consideração quando você está criticando e analisando a continuação. Porque se é uma série, então são duas obras de algo maior, né? Você pode enxergar a série cinematográfica como uma grande obra que tem 2 capítulos, digamos assim. Então você vai poder analisar como as duas obras se articulam e dialogam entre si para ver se existe uma certa coesão artística na construção dessa obra maior. Sem contar que o original vai te trazer mais insumo e mais referência para você fazer uma crítica mais completa do segundo filme. E nisso você pode descobrir coisas incríveis. Às vezes você vê que a continuação complementa e expande várias ideias incríveis do primeiro e fazem tudo ficar muito bom na continuação. Por exemplo, como aconteceu com os 2 primeiros filmes de O Poderoso Chefão. E o inverso pode acontecer também. Eu, por exemplo, não gostei muito de Coringa Delírio A2, mas eu vi vários críticos que eu gosto comentando algo que mudou um pouco a minha perspectiva sobre esse filme. De que o primeiro filme construiu algo e o segundo filme é uma resposta ao próprio primeiro filme. Ele quer desconstruir o que foi construído no primeiro filme. Na primeira parte é a ideia da elevação de um mito e a segunda parte é você diminuir, ridicularizar e questionar se aquilo deveria ser visto como um mito de fato. Então quando você vê que existe um propósito nessa própria desconstrução, você vê que, beleza, a parte 2 vai contra tudo que o primeiro filme fez, mas, nesse caso, funciona. O diálogo entre as duas obras funciona. E beleza, eu não gosto tanto do 2 quanto eu gosto do primeiro, mas, pra mim, é inegável que parte do que faz esses 2 filmes serem fascinantes de serem analisados em conjunto é essa intenção destrutiva que o segundo tem em relação ao primeiro. É raro você ver isso ser feito de forma tão proposital e com tanto foco. E isso faz com que seja uma duologia muito particular. Ou seja, quando você critica uma continuação levando em consideração o que foi feito no filme anterior, você abre espaço para que novas camadas de análise surjam e deem vida a ideias e perspectivas surpreendentes. O Normals. Você acha que o cinema tem a obrigação de moralizar o público? De forma alguma, os filmes não têm nenhuma obrigação de ser a bússola moral dos espectadores. Hoje em dia tem muita gente que acha que se um filme representa e mostra algo que é imoral, então aquele é um filme ruim, ou até mesmo que é um filme que nem deveria existir. Sendo que muitas vezes aquilo não está nem sendo trazido para endossar aquilo que é imoral. Às vezes aquilo está sendo representado para ser questionado, para ser debatido pela obra, ou então para trazer um impacto emocional mesmo. Se os filmes só puderem mostrar o que a gente acha que é correto, aí isso vai deixar de ser arte, essa arte vai morrer. E esses filmes vão deixar de ser filmes para se tornarem meras cartilhas. Vitor Santos. Qual a sua relação com o consumo de crítica cinematográfica? Tem o costume de ler ou assistir a vídeos de críticos? Sim, eu leio e vejo os vídeos, porém com uma condição. Eu não faço isso antes de eu ver o filme que está sendo criticado. Eu faço questão de primeiro ver o filme sem tentar ser influenciado pelas opiniões dos outros críticos. Aí depois disso, e depois que eu senti que eu criei a minha primeira reação, aí sim eu me abro à possibilidade de ver o que os outros estão dizendo. Porque muitas vezes isso pode me fazer ver aquele filme sob novas perspectivas que eu não tinha considerado originalmente. E não é uma questão de eu mudar a minha ideia para chegar no veredito correto. Não é nada disso. É me lembrar que a minha opinião é uma entre várias e que o cinema pode despertar dezenas de reações diferentes e dezenas de interpretações diferentes. E eu acho que depois que eu formei a minha primeira opinião,
é legal eu também ver o que os outros estão dizendo para eu poder ter um contexto ainda mais amplo sobre como aquele filme está sendo recebido. E essa é uma das grandes graças de trabalhar falando sobre filmes. O João pergunta, você decidiu fazer faculdade de jornalismo, por quê? A primeira resposta para essa pergunta é uma que 99% dos calouros de jornalismo falam, que é: eu sempre gostei de escrever. E em segundo lugar, porque eu percebi que existia a possibilidade de eu seguir jornalismo para falar sobre cultura. Aí eu pensei, poxa, é uma carreira que vai me pagar para eu escrever e ainda por cima escrever sobre filmes, livros, música, videogame e várias outras coisas pelas quais eu sou fascinado. Então eu pensei, cara, parece ser um emprego muito divertido. Então foi isso que me motivou a querer fazer jornalismo. E ainda bem que eu fiz isso, porque foi o jornalismo que me permitiu criar o Entre Planos, e agora é isso, é o meu emprego para falar sobre uma coisa que eu adoro, cinema. Então felizmente deu tudo certo. Roberto Oliveira, a juventude e rebeldia no cinema começou só nos anos 60? Antes disso só víamos adultos de terno? Nada disso, antes dos anos 60 já tinha diferentes filmes falando sobre juventude e sobre rebeldia, especialmente quando a gente olha para os anos 50 nos Estados Unidos. Essa foi uma década em que se consolidou no cinema um conceito que se popularizou nos anos 40, que é o conceito do adolescente. Hoje pode parecer bizarro lembrar disso, mas a ideia do adolescente, esse conceito da adolescência, não existiu durante muito tempo, é algo relativamente novo. E nos anos 50, a indústria pop dos Estados Unidos quis se focar nessa demografia, nesse grupo, para ganhar dinheiro, né? E daí também surgem vários filmes que tratam da vida de adolescentes para falar de rebeldia e de juventude, também influenciados pela ideia da rebeldia do rock and roll, que já tinha se popularizado já tinha um bom tempo. E disso surgem clássicos como o exemplo mais famoso, que é Juventude Transviada, do Nicholas Ray e estrelado pelo James Dean. Mas para além dele, tem outros títulos dessa década que trazem essa ideia da adolescência rebelde, como Alma Rebelde, Teenage Thunder e Imitação da Vida. Então vale a pena mergulhar em títulos como esses para ver que, não, a rebeldia e a juventude no cinema não foi inventada nos anos 60. Já tinha isso antes com grandes filmes. Galera, muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas, eu adorei ler as suas dúvidas. E se eu não te respondi dessa vez, não precisa desistir, quem sabe eu possa te responder no nosso próximo vídeo de perguntas e respostas. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de Valeu Demais, que você encontra aqui embaixo do vídeo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cine Clube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.